Então, pessoal, a gente vai iniciar agora a nossa aula 2. Vamos falar sobre vetores, né? A gente vai dar uma revisada no que vocês devem ter estudado lá no ensino médio, aprofundado alguns assuntos, né? Apenas uma aula que a gente vai falar sobre isso. A importância dos vetores, ela está relacionada a uma aplicação, ou vamos imaginar assim, uma utilização dos vetores nas próprias disciplinas específicas, tá? Não que o assunto de vetores vai ser muito utilizado na aula de cálculo, né? Lá para a gente estudar as derivadas, limites, depois integração, mas mais um ponto de vista como uma revisão de um conteúdo que é importante para as disciplinas específicas, tá? Então, só para justificar o porquê que a gente está estudando vetores em cálculo. Então, eu vou iniciar a aula fazendo uma definição, né? Então, o que é o vetor, né? Ele é um símbolo matemático utilizado para representar o módulo, a direção e o sentido de uma grandeza vetorial. São segmentos de reta orientados que têm comprimento, módulo, intensidade, o comprimento da seta, direção e sentido. E aí nós temos as características. Então, no lado esquerdo, eu tenho uma representação do que é um vetor. Então, ele é um segmento de reta que tem início, que tem fim, que tem uma seta, né, que mostra essa direção. Né? Aqui em cima, então, a simbologia para indicar o vetor. Pode ser representado por AB com um traço em cima. Né? Então, o que é o módulo de um vetor? O módulo é o comprimento do segmento AB, né? É a distância do ponto A até o ponto B. Então, essa distância aqui vai ser comprimento, é representado pelo módulo. O que é a direção? A direção é a reta pontilhada que liga os pontos A e B. Então, essa reta aqui, ó, que está pontilhada, ela tem uma direção. Então, esta direção aqui, né, é a reta pontilhadinha aqui que está mostrando a direção. E o sentido? O sentido é olhar para a seta, né? Então, se a seta está para cima, então esse sentido está para cima. Se a seta estivesse para baixo, o sentido está para baixo, né? Poderia estar para um lado, para o outro, né? A seta mostra o sentido. A direção é olhar em relação à seta, em relação à reta pontilhada, né? E o módulo, então, representando o comprimento do segmento. Simbolicamente, eu posso denotar, então, vetores por letras em negrito, ou ainda com uma flecha em cima da letra, né? Então, A, B e a flecha em cima para indicar que isto é um vetor. Os tipos de vetores, né? Então, os vetores eles podem serem iguais, né? Quando que dois vetores são iguais? Eles são iguais se eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu estou mostrando aqui um exemplo, um vetor U e um vetor V são iguais, porque eles têm o mesmo módulo, né? Eles têm o mesmo tamanho aqui, o mesmo comprimento, né? Pode se enxergar como duas unidades aqui, mesma direção, né? Todos eles estão nesta direção aqui, né? E o sentido é a seta, as duas estão indicando aqui para a direita. Vetores opostos, são dois vetores que são opostos, se eles possuem o mesmo módulo, a mesma direção, porém sentidos opostos, né? Então, por exemplo, um vetor U, né, está com a seta para a direita e um vetor V está com a seta para a esquerda, né? Eles são opostos um do outro. Que mais? Um vetor unitário, então um vetor é um vetor, né, que tem módulo 1, né? Ou seja, o módulo do vetor V é igual a 1. Então a gente vai ver depois como que calcula, relembrar, na verdade, como que calcula o módulo de um vetor. Vetores eles podem ser coplanares, né? O que é um vetor coplanar? Que ele pertence, né, ao mesmo plano, né? Então, se esse retângulo aqui ou esse paralelogramo representa um plano, né, geométrico, então os vetores U, V e W, né, estão desenhados nesse plano, então eles pertencem a este plano.
E agora a gente começa a revisar algumas, né, lembrar algumas operações, né, com vetores. Então, a primeira operação, né, adição e subtração, né, somar e subtrair vetores. Então, se eu tenho dois vetores dados pelas letras U, né, então simbologia U com a flecha em cima, então o vetor U, que é menos 1 e 12, e o vetor W, que é dado por 8 e menos 10. Lembrar então que quando eu tenho um vetor, né, uma das formas de representar ele é através sempre de pares ordenados, né? Então, a primeira componente sempre é a componente do x e a segunda componente é a componente do y. Só um pouquinho, pessoal. Então, o vetor u é dado por um par ordenado, né? Então, representado por x e por y. A primeira componente é a componente do x e a segunda componente é a componente do y. E o vetor w também ele é representado pela mesma lógica. Um primeiro é o x e o segundo componente o seguinte componente é o y, né? Então sempre dá um par ordenado, sempre o primeiro x sempre é o y. Como que eu vou somar dois vetores, né? Então, para somar dois vetores, a gente vai pegar as componentes do x, né? Até aqui poderia pensar assim, olha, este é um x1, este é um x2, este é um y1, este é um y2, né? Ou seja, para mim somar dois vetores, eu vou somar a componente do x1 com a do x2, o y1 com o y2. Isso que está pedindo o exercício. Some o vetor u mais v. Então, quando eu vou fazer esta soma, né, eu vou escrever primeiro o vetor u, que é o 1 e menos 12, e vou escrever o vetor w, que é 8 e menos 10. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou somar o x com o x. Então, eu vou somar menos 1 mais 8. E eu vou somar o y, que é 12 e menos 10. Vou somar 12 e menos 10. Quanto que é menos 1 mais 8? Então, menos 1 mais 8 é 7. Quanto que é 12 mais menos 10? É 12 menos 10, 2. Então, por isso aqui o vetor u mais w vai ser dado por 7,2. Cuida que este vírgula é só um separador das componentes x e y. Exemplo 1, pessoal. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Só isso. Por enquanto ainda não, quero ver na hora que a gente fazer, né? Mas eu não Beleza. perdi a explicação do Professor, início, o senhor não. começou. O professor, Sim. o senhor começou a aula apresentando o vetor. Eu entrei com 1 minuto e meio ali, eu tinha me confundido. Entrei lá naquela videoconferência que o professor Júlio tinha mandado, daí eu perdi um pouquinho do início. Tá. Tu entrou com o vetor já? Isso, eu comecei a aula já falando de vetores, Regis. Aí no finalzinho da aula a gente vai tirar as dúvidas daquelas questões da aula passada. Tá, obrigado. Nada. Professor, Pode falar. só uma perguntinha, só para relembrar isso. Em qual caso que menos com mais dá menos? É na multiplicação e divisão? De novo, menos com mais Isso. é na multiplicação da menos. Ah, tá, ok. No produto, né? E é que aqui não tinha esse exemplo, né? Daí quando é produto, daí se fosse menos com menos, daí daria mais, né?
Sim, e no caso aqui, soma e subtração, aí fica o sinal do valor maior. Isso sim. Quando é soma e subtração, Marco tem que pensar assim, tu tem 12, deve 10, né? Então tu fica com 2, Sim, né? Deve 1 e tem R$ 8, né? Então, eu gosto sempre de pensar na soma e subtração em dinheiro, que daí fica sempre fácil somar ou subtrair, né? beleza. Mais alguma questão dessa, pessoal? Então vamos adiante, né? Vocês podem sempre ir perguntando se eu tiver dúvidas. A questão 2 fala da multiplicação, né? A multiplicação é escalar, né? Então, o que é a multiplicação escalar? É eu multiplicar um vetor por um valor numérico, né? Então, tem um exemplo aqui que o w é dado por 8 e menos 2. Lembrar sempre, então, que o primeiro valor é o x, o segundo valor é o y, né? E aqui o w está sendo multiplicado por vamos imaginar ser uma constante, um valor, um escalar, né? Esse é um número, então ela é um escalar. Então está multiplicando menos 1/2 vezes esse vetor. Então, para mim resolver menos 1/2 vezes w, eu vou copiar menos 1/2 multiplicando o vetor w, que é dado por 8 e menos 2. Então, para mim multiplicar isso, a gente vai fazer a propriedade distributiva. Eu vou multiplicar o menos 1/2 com o 8 e vou multiplicar o menos 1/2 com o menos 2. Então, a gente vai fazer essa conta. 1/2 vezes 8, que está aqui, vírgula, né, que está aqui no meio, 1/2 negativo vezes menos 2. Agora já vai lembrar a dúvida do Maicon, para multiplicar com sinais. Ó. Então, menos 1/2 vezes 8. Eu vou multiplicar numerador com numerador. Então, 8 vezes 1, que vai dar 8, dividido por 2, 4. Aí eu faço o jogo de sinal, né? Tem menos aqui e mais aqui. Menos com mais, menos. Vou multiplicar agora esses dois aqui, ó. 2 vezes 1 vai te dar 2. Sobre 2, 2 por 2, 1. Agora, menos com menos, mais. Então, por isso, multiplicar menos 1/2 de w vai ser menos 4 para x e 1 para y. Perguntas, dúvidas? Professor, deixa só um pouquinho nessa conta aí que eu tô copiando, ó. Um pouquinho, tipo, deixa. Claro, pode copiar. Já copiei. Beleza, pessoal. Mais alguma pergunta ou alguma pergunta, né? Se não tiveram pergunta nessa, tudo bem? Se tiver dúvida, me escreva ou pergunta. Não fique com dúvida, mesmo que seja boba de sinal, Professor, o que for. Fala aí. o senhor poderia voltar no exemplo 1 para mim copiar? Claro, posso sim, só um pouquinho. Deixa eu apagar aqui o escrito. Professor, Já Pode voltei. falar, Regis. nesse exemplo 1 aí, agora aproveitando que foi voltado, eu perdi um pouquinho. Ali o 1,5, onde é que aparece esse 1,5 ali onde é que o senhor fez o cálculozinho? O 1 Não, sobre me 2 confundi. negativo? No exemplo 2, quer dizer, onde é que nós Ah, estava ali? tá. Fala de novo. Esse menos 1 terço ali, menos 1 ponto embaixo, 2 ali.
De onde é que ele Tá? sai essa formulazinha ali? Da onde saiu menos um meio? Foi dado na questão, né? O exercício é isso aqui, ó. Dado W, calcule menos um meio de W. Faz Mas parte da questão. e o 8 e o -2 lá em cima, o que que faz parte da questão daí? Esse é o vetor, Regis, ó. Foi dado esse vetor W e foi pedido para calcular menos um meio do W. E daí aqui é para colocar a resposta. Então, calcular um escalar, né? Tu tem um vetor e tem menos um meio desse vetor. Esse é o exercício aqui em cima em azul, ó. Tá, ok. Podemos continuar, mas se tiver perguntas, podem falar. Adiante. Então, seguimos. Operações combinadas, então, se eu tenho um vetor U e um vetor W, então foi dado aqui um vetor U, vou marcar aqui para ficar bem claro, ó. Isso aqui é o exemplo, tá, gente? Aqui do lado já é a resolução, né? Então, se eu tenho um vetor U, tenho um vetor W, eu quero saber quanto vale 4U menos 2W. Então, eu tenho que, primeiro, substituir no lugar do U aqui, ó, no lugar do U, pelo vetor 1 e 3, que está aqui. E aí eu vou ter que resolver essa multiplicação já, ó. 4 vezes 1, 4 vezes 3. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. E também eu tenho que substituir no lugar do W o 1 e o 9. Então, está aqui o 1 e o 9. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 18. O que tem que cuidar quando tem esse tipo de questão é o sinal, né? Eu prefiro sempre fazer como está escrito aqui. Considero só o 2 primeiro, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Eu considero só o 2 positivo na hora de multiplicar. Então, eu faço 2 vezes 1, 2 vezes 9, deixo tudo aqui o sinal positivo e deixo o menos da questão, ó. Esse menos é o da questão aqui no meio. Para agora eu resolver, ó. 4 menos o 2, tá aqui, e 12 menos o 18, tá aqui, então. Então, 4. o sinal tem que deixar o sinal do de cima ali, o primeiro, então. Isso, eu acho mais fácil já deixar esse sinal aqui e só fazer a multiplicação, né? Porque se já carregar o sinal, aí era como que depois teria que pensar que isso daí tu teria uma soma, já não teria uma subtração, né? Porque se não botar, né? Se carregar o menos para dentro aqui e deixar um outro menos, depois vai fazer o jogo de sinal errado, né? Ele vai considerar dois sinais negativos. Só um pouquinho, pessoal, tá? Vão olhando aqui, ver se vocês conseguem terminar. Só vou abrir a porta ali e já volto. E lá nos tempos do ensino médio, a gente ficava pensando, né? Quando é que esses cálculos vão ter alguma utilidade na vida da gente, né? Agora chegou o tempo. Verdade. Eu pensava isso sobre as regrinhas de sinal aí, ó. Tá me sendo muito útil. Pois é. Perdão, pessoal, voltei. Aqui no final, então, faltou eu explicar, fazer o 4 menos o 2, que é 2, né? E o 12 menos o 18, que é menos 6.
Em relação aqui ao jogo do sinal, a minha sugestão é se lembrar da regra, melhor, né? Tem 12 positivo e tu deve 18, deve 6. Outra maneira de fazer isso aqui é vocês usar a própria calculadora, né? Se você jogar essa calculadora que aparece a expressão, aí vai colocar 12 menos o 18, aí vai aparecer o sinal negativo. Professor, Sim, beleza. Aí, no caso, a representação algébrica aí do vetor, no caso, seria a letrinha, né, com a seta em cima, não é isso? e isso. Então, todo número que acompanhar ali, que não tiver ali, tipo, um sinalzinho entre eles ali, sempre vai estar multiplicando aquele vetor. Isso. Por exemplo, aqui, ó, 4U2W é multiplicando. Ele não precisa aparecer o ponto da multiplicação e muito menos nos vetores ele não vai estar aparecendo o sinal de vezes, né? Muitas coisas da matemática agora não aparece mais essa simbologia, né, do vezes. O vezes ele é você tá a letra com um número junto, isso significa uma multiplicação. Isso mesmo. Sim, beleza. Eu só fui curiosidade mesmo aí. Não, beleza, tem que perguntar. Sempre a gente vai recapitulando e lembrando das coisas daí, tá? Então, seguimos, pessoal. Alguém tem alguma questão? O vetor definido por dois pontos, então, exemplo 4, ó, se eu tenho os pontos A e B, né? Lembra que A é o primeiro valor é o x, o segundo é o y, o b 2 e o 5. Encontre o vetor de posição AB e BA. Então, o que é um vetor de posição AB? Então, resolver o vetor de posição AB, tem que fazer, para resolver um vetor AB, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar a segunda componente, no caso aqui o B, e subtrair do A. Então, calcular o vetor AB é fazer B menos A. Então, a gente vai substituir no lugar do B o 2 e o 5. No lugar do A, o menos 1 e 3, com o sinal menos, né, da operação. E aí vamos calcular. 2 menos menos 1. Então, menos com menos dá mais. Então, vai ficar 2 mais 1, 3. Depois, 5 menos o 3, ó. É 5 menos, como tem mais aqui, né, invisível, então só vai fazer a conta 5 menos 3, que é 2. Então, o vetor AB é dado por 3,2, ou 3 e 2, onde o 3 é o valor do x, o 2 é o valor do y. E calcular o vetor BA é fazer, então, A menos B, né? Sempre é o segundo menos o primeiro, né? Então, é A menos B. O vetor A é menos 1 e 3, o vetor B é 2 e 5. Então, vou calcular agora assim, ó. Menos 1 com menos 2, menos 3. 3 menos 5, menos 2. Então, o vetor BA dado por menos 3 e 2 e o vetor AB dado por 3 e 2. Né? Então, aqui eu já consigo ver pela configuração, né? Se eu calcular AB ou BA em valor numérico, né? Ou seja, quando a gente vai ver logo o módulo desse vetor, ele vai ter o mesmo tamanho, né? Porque eles estão localizados à mesma distância. Mas quando eu olho para o sentido de AB ou para o sentido de BA, né, o que muda nele é o sinal. Né? Então, um é 3 e 2 e o outro é menos 3 e menos 2. Por que que essa aí não multiplica, então? Porque aqui ele tem uma composição, né? Então, acho que eu entendi a pergunta do Regis. Eu acabei dizendo que quando eu tenho uma letra com a letra, é sempre a multiplicação, né? Acho que essa é a tua dúvida. E aí, só que agora aqui não é só, é uma multiplicação, uma representação, vamos imaginar assim, ó,
de duas letras com a seta em cima. Então, a seta em cima aqui, a flecha em cima, isso mostra que é um vetor que tem que ser calculado da direção de A para B, né? Por causa dessa escrita, né? Então, quando tiver as letras ou o número multiplicando, na verdade sempre vai ter ali uma multiplicação entre letras, né? Então é uma letra menos a outra. Mas é questão de simbologia para entender que não multiplica. E isso é uma definição que para você resolver isso aqui tem que fazer o segundo menos o primeiro. Pense que isso aqui como uma definição, né? Ok, pessoal, exemplo 4. Tudo Beleza. certo. Até agora para mim tá Ok. tranquilo. Beleza. Vamos ver agora a magnitude de vetores, né? Então, o que é a magnitude de um vetor, né? O que significa eu calcular a magnitude? A magnitude é calcular, na verdade, o módulo de um vetor, né? Ou seja, eu quero descobrir qual é a distância deste ponto aqui até este ponto aqui, localizado por este eixo cartesiano, né? Lembra que sempre aqui você tem a componente do x, sempre aqui você tem a componente do y. Então, como é que eu poderia medir essa distância aqui? Alguém tem uma ideia? Só olhando para o desenho? Um ponto tem 6 aí, né? Um dos pontos tem 6. Teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, muito bem, Luiz, é uma ótima ideia, né? Como que eu enxergo o teorema de Pitágoras? Ó, se eu pegar isso aqui, ó, vamos colocar aqui em azul, azul já está em azul, vou pegar vermelho, ó. Se eu pegar aqui, ó, consegue enxergar um triângulo retângulo? Sim. E aí a gente pode contar, ó, uma unidade, duas unidades, três unidades, né? Uma, duas, três. E aqui embaixo? Aqui embaixo é uma, duas, três, quatro, cinco. Ó. Contei certinho? Acho que sim, né? 3 e 5. Basta eu achar a hipotenusa. Vamos avançar aqui, ó. Então, se eu fizer a projeção aqui, eu tenho 3 unidades, menos 3, e aqui eu tenho menos 5 unidades, né? Na verdade, a gente poderia, né, identificar isso daqui, né, olhando pelo Teorema de Pitágoras, até considerando os sinais, no primeiro momento, se eu só pensar nos sinais. Como eu vou trabalhar isso aqui com Pitágoras e vai levar ao quadrado, né? Então, esse sinal negativo aqui, no primeiro momento, ele é insignificante porque todo número negativo elevado ao quadrado vai dar positivo. Mas antes de eu falar isso, vamos lembrar da fórmula? O que é a fórmula disso do Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, essa distância aqui que a gente quer descobrir, vou representar aqui pela letra C, e os catetos, então, vão representar por A e B. Então, a soma dos catetos ao quadrado vai dar a medida do segmento da hipotenusa ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado, 25. Menos 3 ao quadrado, 9. E o C ao quadrado. Então, quando eu faço 25 mais 9, 34. Tenho C ao quadrado. Então, para eu extrair a raiz quadrada, achar o valor do C, né, eu tenho que tirar, reescrever isso aqui, que é o C ao quadrado é 34, né, ou seja, eu tenho que tirar a raiz quadrada do 34. Né? Então, eu tenho aí que o módulo, a magnitude, ou também representado pelo módulo, pode ser representado por essa simbologia aqui de um vetor como dupla barra, né? Ou vocês vão usar muito também, enxergar nos livros muito somente uma barra simples, né? Representando em módulo. Né? E aí também, claro que poderia, né? Isso aqui é uma questão do Khan, né? Você poderia também usar a resolver esta questão, né? Tirando a raiz quadrada, porque o exercício aqui no caso pedia para arredondar a segunda casa decimal, né?
após a vírgula. Então, eu teria que tirar a raiz quadrada do 34 e analisar quantas casas tem depois na terceira casa decimal e fazer o arredondamento. Ei, professor, só pode parecer meio besta assim, sabe? Mas a questão é por que que os... Beleza, o 5 eu posso até entender que tá para lá, para, né, para linha abaixo de zero, mas por que que o 3 está negativo, né? Mesmo não sendo importante ali na questão do cálculo, né? Por que que ele está negativo? Uhum. Não, é uma boa pergunta. É que quando a gente vai fazer o cálculo do. Eu posso pensar isso aqui em uma subtração, né? Da onde que eu poderia chegar ao 3, né? E aqui o 5 também, mesma lógica, assim, ó. Se você só fizer a contagem, vai chegar positivo, né? Mas como a gente está trabalhando com o vetor, né? Eu posso enxergar esse negativo pela subtração aqui, ó do ponto, eu teria esse ponto aqui embaixo como 3, né? E aqui embaixo eu tenho o ponto 6. Então, se eu faço o 3 menos o 6, dá o menos 3. E a mesma coisa vai ser aqui embaixo, ó. Então, eu pegar o menos 4 e subtrair do 1. Então, o menos 4 menos o 1 vai dar o menos 5. É uma subtração de pontos. De pares ordenados, né? Mais pensando em pares ordenados, tá? Dá para a gente ainda enxergar. Acho que eu consegui responder, David. Beleza, respondeu. Porque assim, ó, eu tenho ponto aqui, o 1 para o x, né? E 6 para o y, né? E aqui embaixo também eu teria o ponto menos 4 para o x, né? E 0 nesse caso, não, menos 4 para o x, perdão, e 3 para o y, né? E aqui também teria, então, o ponto 1 para o x, esse de baixo, né? E o y era o valor do 3. Beleza. Vamos seguir, então. Então, o módulo, para resumir, eu posso encontrar sempre o valor, o que representa, né, geometricamente, ou geometricamente a gente pode pensar que o módulo de um vetor V vai sempre fornecer o comprimento do vetor, né, o tamanho do vetor, ou seja, é a distância da origem até a extremidade do vetor. Então, se eu voltar para essa questão, né, se eu pegasse isso aqui e fizesse em papel milimetrado, ou fizesse no eixo cartesiano, com a régua em centímetros e tal, você faz essas duas marcações, quando você vai medir isso aqui, vai te dar o valor aproximadamente 5,83, né? 5 ponto alguma coisa vai te dar esse valor aqui, né? 5, 8 alguma coisa. Né? Mas além de eu aplicar Pitágoras, né, eu posso resumir, né, esse módulo, dizendo que o módulo de um vetor é a componente do x mais a componente do y elevado ao quadrado. Né? Ou seja, se eu voltar para essa questão aqui, eu poderia enxergar, então, aqui que o tamanho dessa componente do x era 3, do tamanho da componente aqui, perdão, aqui é do y, aqui é do x. O 5 e o 3, né? Se eu só substituir aqui, ó, 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, somando os dois, tirando a raiz, né? Vai encontrar, né, a mesma coisa que a gente fez aqui por Pitágoras, que é a raiz quadrada de 34. Vou fazer um exemplo com esta fórmula. Né, ó, por exemplo, exemplo 6, ó, calcular o módulo do vetor 2 e menos 3. Então, lembra que a primeira componente é o x e a segunda componente é o y. Então, dada por x e y. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser dada por quê? 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9, 13. Então, o módulo do vetor 2 e menos 3 representa a raiz quadrada de 13. Então, isso aqui também daria para fazer uma analogia, uma interpretação geométrica também interessante. Acho que vamos fazer isso aqui rapidinho, ó, só para lembrar vocês, ó,
que se eu tenho um plano cartesiano, né? E você faz a marcação do teu x e y, lembra sempre que aqui você tem o x, aqui você tem o y, né? Então, esse ponto é 1, 2 para x e menos 3 para y. 1, 2, 3 negativo aqui embaixo. Como que eu marco um par ordenado? Faço pontilhado aqui, faço pontilhado para cima, aqui está o pontinho, tá? Esse é o ponto 2 e 3 do vetor. Quando eu estou calculando o seu módulo, né, eu estou calculando a distância da origem até essa extremidade. Então, esse tamanho daqui até aqui representa a raiz quadrada de 13, né? Que se a gente tirasse isso da raiz da calculadora, né? Raiz quadrada de 13 e achar 3,60 alguma coisa. Caraca, que legal. Interessante. É interessante sempre, às vezes, a gente fazer essas analogias, né? E enxergar que o que é esse módulo que está calculando? É o tamanho, né? Quando você, porque, na verdade, todo vetor em si só, que é um vetor único, né? Você pega, plota ele no gráfico e traça o segmento da origem até aquela extremidade, sempre vai te dar o tamanho dele. Professor, Sim. só uma pergunta, assim, uma curiosidade só. Esses vetores, eles só são aplicados nas engenharias ou em alguma área mais, tipo, área espacial, essas coisas? Tem bastante aplicação. E, William, o professor nem sabe te dizer muito, todo, na verdade, a matemática e mais focado, os vetores, ele é muito aplicado também na parte da física, no cálculo, mais para frente também, quando a gente vai, né, lá no cálculo 2 numa parte de equações diferenciais. Então, tem outras aplicações que tem para muitas áreas do conhecimento, tá? Mas é muito mais do que só para engenharia, para a parte espacial, com certeza, porque localização, né? Se tu pensar em localização no espaço, isso é tudo por coordenadas, né? E tem outros tipos de coordenadas, não só o x do y, né? Dá para a gente pensar x, y, z e ir aumentando as dimensões, né? Pois é, eu queria perguntar se esses cálculos, tipo, a gente vai utilizar eles no dia a dia, assim, da automação, e se não existem também softwares que são usados para realizar esses cálculos. Sim, sim, sim. Vocês vão. Bom, primeira pergunta, então, em relação à aplicação direta ao curso, né? A maioria desses conteúdos que a gente está revendo agora, né, nem faz parte de uma disciplina formal de cálculo, né? Geralmente o assunto de cálculo ele já começa lá a partir de limites e derivadas. Mas dentro dos assuntos de limite, derivada e tal, que é do cálculo em si, a gente com certeza vai precisar, vocês vão ocupar esses conhecimentos, né? Toda a disciplina ela é pensada, né? Preparar vocês para a operação aqui no cálculo 1, né? Vocês aprenderem a calcular o limite, aprender a derivar, principalmente, que vai ser o objetivo do cálculo 1, né? Que a gente vai ter muitas aulas para aprender o processo de derivação, para quando chegar lá nas disciplinas específicas do curso, vocês precisar aplicar essa operação. Então, mas é muito importante esse fazer manual, essa parte para o entendimento, tá? Michael? Mas depois, com certeza, existem já recursos. Eu até vou mostrar, né? Não é o meu objetivo de esconder a tecnologia de vocês, que vocês já conhecem muita tecnologia, mas eu vou mostrar no decorrer das aulas até software que resolvem as derivadas, que resolvem as integrais, tá? Não é isso, não tem problema nenhum se usar. É possível sim usar. E com certeza que no momento que vocês vão resolver uma aplicação, muitas vezes, ou quando chegar a resolver um problema real, uma aplicação real do dia a dia, né? Vocês devem também ter essa percepção que a matemática que a gente vê, tanto no ensino médio quanto a matemática que eu vou explorar aqui no cálculo, ela em si só muitas vezes não dá conta de resolver um problema com grande quantidade de variáveis, grande complexibilidade, muito complexo o problema, né? Então, muitas aplicações reais vão necessitar
de uma programação para resolver o software, né? Só que muitas vezes o que é bacana de você aprender o cálculo é que o estudo do cálculo capacita vocês também para desenvolver depois alguns programas, desenvolver, porque assim, muitos programas avançados, né, ele tem todo a sua base, né, o seu algoritmo, todo o seu funcionamento fundamentado no cálculo ali, nas equações, né? Mas muitas vezes até o operacional para você manipular, por exemplo, pega um MATLAB, pega um software que precisa ter um conhecimento para você operacionalizar ele. Isso o cálculo é bacana que ele faz, né? Um dos objetivos, eu não lembro se eu comentei na aula passada, acho que nem comentei muito dos objetivos, é desenvolver esse raciocínio lógico, abstrato, dedutivo de vocês, né, através disso. Muitas vezes, né, no andar da disciplina aí você vai parecer meio sem sentido, porque eu estou estudando, fica muita álgebra pela álgebra, às vezes a gente não enxerga as aplicações diárias. Mas eu posso dizer por experiência própria, gente, que depois que vocês passam tanto cálculo 1, cálculo 2, vocês vão ver que vai mudar a maneira de vocês pensar e de ver a matemática, ou a maneira que vocês vão conseguir dominar e resolver, fazer leituras de problemas, de livros avançados. Então, é bem bacana, só que esse resultado ele é um processo, né? Me estendi na resposta, mas acho que não sei se eu consegui complementar. Não, é bem interessante. Beleza, mãe. Vamos seguir então aqui, gente, para a gente não se alongar. Ó, mais um exemplo de magnitude. Ó. O vetor U tem o seu ponto inicial em 4,1 e o ponto final em menos 13,5. Calcule a magnitude de U. Então, eu tenho um ponto inicial, eu tenho um ponto final. Lembre que quando eu vou calcular, então, a magnitude, eu sempre vou pegar o final menos o inicial. Então, eu vou pegar menos 3 menos 4. Tá aqui, ó. Deixa eu marcar isso aqui com uma caneta. O final menos o inicial. Então, menos 3 menos o 4. Então, sempre a componente do x com o x e a componente do y com o y, né? Y e y. Então, eu vou pegar 5 menos o 1. Então, menos 3 menos 4, deve 3, deve 4, deve 7, menos 7. 5 menos 1, 4. Então, quando eu tenho um ponto inicial e um ponto final, o primeiro passo, né, é eu aplicar, né, para fazer essa subtração. Para mim, na verdade, tem então aí o vetor, né, e a partir desse vetor aplica a fórmula do módulo, que é a componente do x ao quadrado mais a componente do y ao quadrado. Então, menos 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, 7 vezes 7, 49 mais 16, 65. Então, é o módulo desse vetor. E nessa questão 7 aqui também é possível marcar os dois pares ordenados e enxergar isso no plano cartesiano, né? Não queria me estender muito, mas acho que é importante só mostrar isso aqui rapidinho, ó. É bem bacana de enxergar isso, ó. Se você tem ali o par coordenado, vamos pegar aqui, ó, o 4 para o x, ó, 1, 2, 3, 4 para o x, 1 para o y, tá aqui 1 para o y, né? Faz pontilhado aqui, faz pontilhado. Então, aqui você tem um pontinho, né? E você pega agora o outro ponto, o menos 3, 1, 2, 3, negativo e 5. Então, 2, 3, 4, 5. Está fora de escala, tá, pessoal? Mas acho que é só para entender, vale a pena fazer isso aqui. Então, marca esse ponto aqui, marca esse ponto aqui. Now, o que representa o módulo, né? Quando você vai calcular a distância entre esses pontos aqui, né? Eu vou achar a raiz quadrada de 65. Então, se eu tirar a raiz quadrada de 65, né, vai dar 8 e pouco. Né? Então, daqui até aqui, né, então eu tenho 8,06. Professor, Sim. o vetor, o menos 7 e o 4, no gráfico, eles estão onde? Vamos marcar ele. Isso.
Menos 7, vem para cá. 4, 5, 6, 7. Tá mais para cá. E o 4 é aqui. Então, botei aqui 1, 2, 3, 4. Aqui, tá? Aí o significado geométrico, deixa eu trocar de cor. O significado geométrico aqui não ficou tão bem de escala, mas quase que deu certo, ó. O significado geométrico é que essa reta aqui ela tem a mesma distância dessa, né? Só que o módulo, quando você faz entre dois vetores, ele te dá o segmento da origem até a extremidade, né? Então, se você pegasse e calculasse aqui em cima usando Pitágoras ou aplicando a fórmula, né, e encontrar a mesma distância, né, a mesma raiz quadrada de 65. Só o sentido gráfico, né, ele faz a subtração desses dois pontos, né, faz com que você tenha, então, o mesmo segmento, só que a partir da origem. Essa é a diferença de vetor e módulo, então. Isso. Ok. Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos seguir? Sim. Beleza, vamos ver mais um. Os vetores unitários, daí a gente já está finalizando. Então, o que são vetores unitários, né? Encontrar um vetor unitário, ó. Selecione o vetor unitário que tem o mesmo sentido do vetor menos 8 e 5, né? Então, no início da aula eu falei que o vetor unitário era dado por um módulo. Vamos imaginar assim, eu falei assim, o módulo do vetor V é igual a 1. Minha flecha ficou ruim aí, né? Mas ó, o módulo do vetor V é igual a 1. Então, isso é um vetor unitário, ó. Então, para mim ter um vetor unitário, né, esse vetor V aqui não é unitário, tá? Porque se você calcular o módulo de 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado, não vai dar 1. Né? Então, existe um processo para tornar um vetor unitário. Então, eu sempre posso tornar um vetor unitário. Então, como que eu transformo um vetor, né, num vetor unitário? Eu transformo usando essa relação matemática aqui, pegando o próprio vetor V e dividindo ele pelo seu módulo. Então, se eu pegar o vetor V e dividir pelo módulo, né, eu vou encontrar um vetor unitário. Né? Então, quem é o vetor V? É dado por 8, negativo e 5. Quem é o módulo? O módulo desse vetor é a raiz quadrada do x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Ou seja, é a raiz quadrada do 8 negativo ao quadrado mais o 5 ao quadrado. Agora, o que eu tenho que resolver aqui? 8 ao quadrado, 64, mais 5 ao quadrado, 25. Então, 64 mais 25, estou resolvendo isso aqui primeiro, vai te dar 989. 89 é a parte da raiz quadrada embaixo, né? Como se eu multiplicasse em cima, invisível aqui, ó, 1 sobre essa raiz quadrada, né? Mas aí eu tenho que multiplicar isso aqui por cada componente. Então, 1 vezes menos 8 raiz de 89, e 1 vezes 5, 5 raiz de 89. Então, este vetor aqui de baixo, ó, é o vetor unitário. Ó. Seleciona o vetor unitário. Então, é menos 8 sobre raiz de 89 e 5 sobre raiz de 89. Significado de unitário é que se você calcular agora aqui o módulo, né, isso aqui, essa é a resposta, né? Eu já transformei um vetor dado em unitário, pegando o próprio vetor, dividindo pelo seu módulo. Professor, posso testar se está certa a minha resposta? Pode. Como que você faz para testar se está certa a tua resposta? Calcula o módulo da resposta. O módulo da resposta, por definição, é 1. Então, se eu tirar a raiz quadrada de 8 negativo sobre a raiz de 89, tudo isso elevar ao quadrado, mas tudo isso elevar ao quadrado, somar e extrair a raiz, tem que dar 1.
E aí a questão 8, tudo bem? Alguma dúvida? Até o momento, nenhuma dúvida. Beleza. Eu acho que a questão mais é interpretar o que se pede ali no enunciado, né, e saber a fórmula. Uhum. Beleza. Professor, Sim. nessa parte aí que tu diz para tirar a raiz quadrada para ter a certeza que dá certo, então tem que fazer menos 8 sobre a raiz quadrada de 89, E tudo isso elevado ao quadrado. ainda elevado ao quadrado. E daí somar o 5 dividido pela raiz de 89 e levar ao quadrado. Dá o igual e ainda tira a raiz. Professor, sendo que a resposta tem que ser 1, e a raiz de 1 é 1, se elevar os dois ao quadrado somado dá 1, não precisaria fazer a raiz ainda, né? Eu falei mais pela definição, Fernando, mas é isso aí, não tem. Até quando eu falava, eu pensei que não tem muito sentido tirar a raiz, né? Porque tem que ser 1, né? Que a raiz quadrada de 1 vai ser o próprio 1, né? Beleza, é isso mesmo. É que aqui dá para fazer assim, né? Se você levar o 8 ao quadrado, ó, fazer rapidinho, 8 vezes 8, 64, né? 64. Aqui, isso aqui é precisar uma seta, só para puxar daqui. Sobre a raiz de 89 vai ficar 89 embaixo, né? Porque não vai mudar. Aí eu disse que tem que somar 5 vezes 5, 25. Tudo isso sobre a raiz quadrada de 89 ao quadrado dá o próprio 89. Quando eu somo frações com bases denominadores iguais, eu copio 89, né? A gente só está tirando a prova real aqui, né? 89. Somo os numeradores. 64 mais 25 dá 89, né? Então, se eu tiro a raiz, divido 89 por 89, dá 1, né? Então, aqui está provado, então, que essa resposta em módulo, né, vai dar 1, que é a definição do próprio vetor unitário. Ficou claro, pessoal? Falei muito ligeiro. Deu para entender bem aqui? Agora ficou claro. Ah, beleza. Beleza, vamos seguir então, pessoal. Isso, ó, pessoal. Hoje tentei fazer mais rapidinho para a gente poder tirar as dúvidas e vocês praticar no Khan, talvez, e já tirar dúvidas, né? Então, as atividades na aula de hoje, eu vou fazer agora lá no Khan, tá? Vocês ainda não receberam da aula de hoje, tá? Vocês vão receber agora, eu vou entrar ali e já vou fazer as recomendações, né? E aí, vou deixar aqui uma mensagem para vocês. E o prazo E vai depois ser até a terça-feira que vem. Isso, o prazo, vamos combinar. A gente tem aula na terça. Eu vou colocar na segunda o prazo sempre, tá? Um dia antes da aula que eu gosto, porque daí não bagunça com as recomendações da noite, para não ficar as duplicadas datas, tá? Só por isso. Senão fica sempre no dia que eu vou recomendar e vai ter mais um monte de recomendação. Então sempre vai ficar as recomendações até a segunda meia-noite. Beleza, pessoal? Eu vou fazer agora as recomendações no campo para vocês indo praticando e eu vou ficar à disposição para tirar as dúvidas. Eu acho que eu vou parar a gravação para ficar mais leve para mim postar depois. Então, pessoal, agora a gente vai resolver algumas questões aí do Khan da aula passada, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos ver agora sobre o período de funções senoidais a partir então do gráfico. Só alguém confirma para mim se já está visualizando a compartilhamento da tela? Eu ainda não. Sim, aqui tá ok. Ok. Deu certo para quem não estava ainda? Sim. Ótimo. Então, o gráfico de uma função trigonométrica é mostrado abaixo. Ele intercepta a sua linha média em 3/5 de π e 4,2.
Então, 3/5 de π, 4,2, estou visualizando aqui a minha linha média. E ele tem um mínimo em 2/5 de π e menos 4,4. Então, aqui, ó, 2/5 de π menos 4,4 é o ponto de mínimo. Pergunta, qual é o período da função? Não arredonde sua resposta. Então, a gente já sabe que o período de uma função é o tempo necessário para a função dar uma volta completa, né? Mas eu tenho que cuidar que eu posso usar essas informações aqui para calcular o período. Então, vou de novo clicar em dicas, né? Então, abaixo da questão de vocês, quando vocês têm dúvida, sempre dá para clicar a opção enroscou, tem uma dúvida? Então, tem a opção primeiro, assista um vídeo. Se o vídeo não resolver, vai clicar aqui do ladinho, vai estar aparecendo ver dicas. E as ver dicas vai te dar toda essa orientação aqui com passo a passo. Então, vamos dar uma olhada nas orientações, ó. Primeiro, vamos recapitular o que é o período da função. Então, o período de uma função senoidal é a distância horizontal entre os extremos de um único ciclo do seu gráfico, tá? Então, por exemplo, se eu peguei aqui a minha linha média, né? E estou andando aqui até um ponto, aqui, esse primeiro ponto aqui, que voltou para a linha média, ele foi a metade, né? Então, mais uma metade vai te dar um ciclo inteiro, que é o chamado período, né? Então, cada amplitude aqui, ó, vai dividir esse período em 1/4 do período, 1/4 do período, 1/4 de um período e 1/4. Então, se eu somar tudo isso, vai dar um período inteiro, uma volta completa. Então, a distância horizontal entre um valor extremo e um ponto vizinho de interseção, com a linha média, é sempre igual a 1/4 do período, né? Então, como pensar sobre o problema? Nesse caso, temos um ponto mínimo e um ponto vizinho de interseção com as linhas médias. Portanto, se encontrarmos a distância horizontal entre esses dois pontos, ela deve ser igual a 1/4 do período. Então, cálculo do período. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, sabemos que a função tem um mínimo em 2/5 de π e 4 negativo. E um ponto vizinho de interseção com a linha média, que é o 3/5 de π e o 4,2. Então, a distância horizontal entre esses pontos, né? Então, olhando agora para as componentes do eixo x, né? Então, o período sempre vai estar relacionado ao eixo do x. Então, eu vou pegar o 3/5 de π menos os 2/5 de π. Então, quando eu subtraio duas frações, né, o cálculo de fração é copiar o 5, né, e somar ou subtrair o numerador. Então, eu vou ficar com 3π menos 2π. Então, 3π vai dar mais 2π. Então, 3 mais 2 dá 5π. Então, 5π dividido por 5 vai cortar o 5, vai sobrar igual a π. Então, já que este valor é 1/4 do período, podemos, para ter o valor do período inteiro, multiplicar ele por 4. Então, basta eu fazer 4 vezes o valor do π. Então, eu tenho 4π como resposta dessa função. Então, aqui ele está pedindo para não arredondar. Então, você vai clicar aqui no digitar a resposta, vai escrever 4 e vai procurar a letra π. Então, eu posso olhar aqui por este desenho, ó, vamos voltar aqui, ó, eu tenho mais ou menos, né, uma configuração parecida com isso, ó, que eu consigo enxergar entre um ponto mínimo e a linha média, que vale 1/4 do período. Então, fazendo um menos o outro, vai te dar essa distância aqui, multiplicando então por 4, vai ter 4 vezes este valor. Acho que esse exemplo aqui, algo parecido com isso, eu não tinha feito na aula passada. Talvez isso que ficou a dúvida, né? Esse aí foi punk. É, porque eu fiz a abordagem mais usando a fórmula e o desenho de enxergar a volta completa, né? E esse aqui, se tu não usar essa estratégia, tu não consegue a olho nu, como ele pede exato, você olhar aqui aonde que ele vai te dar, porque seria daqui até aqui, né? Mas daí tu tem que descontar, daí ele não fica tão visível, né?
Se fosse aproximado, dava para fazer, né? Eu poderia pegar aqui 8, alguma coisa, né? Menos aqui, menos 4, né? Mas aí para dar exatamente os 4π é só fazendo assim. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para revisar um pouquinho sobre o período? Alguma dúvida? Sim, aí agora deu para entender um pouco melhor, obrigado. Beleza, beleza. Pessoal, se alguém escrever em chat, alguém me lê, porque eu não estou visualizando agora no compartilhamento, eu não enxergo vocês. Então eu vou seguir para a próxima. Deixa eu ver, se eu clicar aqui, vocês enxergam também que mudou? Período das funções a partir da equação? Compartilhou essa segunda tela aqui com vocês, agora só me responde. Não. Não. Tá, deixa eu vir para cá. Se eu fechar essa, eu fechei tudo. Vou voltar, gente. Eu compartilhei só uma aqui, então vou pegar a próxima aqui. Vou fazer uma por uma. Ah, da amplitude eu já tinha feito, né? Da amplitude eu tinha feito. Deixa eu parar, fechar. Agora vamos para a próxima, vai dar certo. Guia aqui. Agora acho que sim, né? Estão visualizando? Sim. Sim. Tá. Ótimo. Então, qual o período da função dada por uma expressão, né? Só a partir de uma equação, né? Também pede o valor exato. Então, o período de uma função senoidal, né? Resumidamente, né? Ele é dado, primeiro, graficamente, o período é dado pela distância horizontal que encerra um ciclo, né? Uma volta no círculo trigonométrico. Mas eu posso encontrar o período através de uma equação. Então, toda a função senoidal, ela pode ser escrita aí da forma de um A multiplicando a função cosseno vezes um B vezes o x mais um C dentro do arco mais o valor de uma constante. Então, o que interessa para nós? Que o período de uma função sempre vai estar atrelado ao valor do arco multiplicado pelo x. Então, quem é que multiplica pelo x é o b. Então, o período sempre vai ser dado por essa fórmula. Isso é uma fórmula, tá? É 2π dividido pelo módulo de b. Então, sempre vai ser dado por 2π sobre o módulo de b. Então, eu tenho a equação dada, 2π a fórmula, o b está aqui. Eu tenho que descobrir quem é o b. Então, o b você vai procurar quem está multiplicando x. Então, quem está multiplicando x é o π. Então, π sobre módulo de π, ou π sobre π, cancela o π e sobra só 2. Isso aqui é bem tranquilo, acho que só recapitular aí a formulazinha que eu talvez mostrei meio rápido na aula passada, né? Tinha bastante assunto, mas acho que com essa fórmula aqui de 2π sobre o módulo do b, né? Ou seja, esse não se atente tanto a letra b, tá? Mas se atente que é sempre quem está multiplicando x. 2π por quem está multiplicando x. Pode mudar a letra ali, mas quem multiplica x que tem que dividir. Tranquilo, pessoal, nessa aqui? A princípio, sim. Sim, então vamos parar aqui e vamos já para a última. Compartilhar de novo. E a última, então, questão da aula passada era sobre a linha média das funções, tá? Então, o gráfico de uma função trigonométrica é mostrado abaixo, ele tem um ponto de mínimo, dado em π menos 11, e o máximo 6/5 de π menos 3,7. Pergunta, qual é a equação da linha média?
Então, o que é a equação da linha média? Então, vamos primeiro revisar aqui que é uma definição, ó. Então, a linha média de uma função senoidal passa exatamente no meio dos seus extremos, né? Se eu tenho o máximo e eu tenho o mínimo, a linha média vai te dar um segmento, né? Uma linha reta que vai dividir o máximo e o mínimo bem na metade. Então, podemos encontrar a linha média calculando a média entre os valores máximo e mínimo. Então, se eu somar o máximo com o mínimo e dividir por 2, eu vou ter a linha média. Então, uma vez que a amplitude de um senoide é igual à distância vertical de sua linha média até um dos seus pontos extremos, também podemos calcular a linha média usando as seguintes fórmulas: o valor máximo menos o valor da amplitude, ou ainda o valor mínimo menos o valor da amplitude. Como pensar sobre o problema? Temos dados sobre os valores mínimos e máximos. Então, portanto, eu vou usar a fórmula para encontrar a linha média. Então, de acordo com o gráfico, o valor máximo da função, né, como eu estou falando da linha média, aqui no meio, eu estou falando do eixo do y, eu vou pegar o valor do y máximo, que é menos 3,7, e o mínimo, que é o menos 11, e vou somar menos 3,7 mais menos 11 sobre 2. Então, 3,7 com menos 11 dá menos 14,7, divide por 2, menos 7,35. Portanto, a resposta final, ou a equação da linha média, vai ser a função y igual a menos 7,35. Então, no 7,35, 7 e pouquinho aqui, eu vou ter uma linha reta, né, que vai representar para nós essa linha média, que vai dividir os extremos de máximo e mínimo na metade. Linha média, pessoal. Perguntas, dúvidas? Linha média, tranquilo. Tranquilo, essa vamos. tranquilo, que eu tive bastante dificuldade foi no período. Foi mais no período, beleza. Deu para dar uma revisada em tudo, então, pessoal? Sim. Professor, Aquela você chegou a segunda. fazer alguma. Vamos lá, primeiro, quem falou primeiro, tem dois falando, não entendi. Pode repetir? Professor, poderia fazer uma do período em relação ali das funções em relação ao gráfico? Tá, deixa eu achar aqui só um pouquinho, Leandro. Períodos a partir do gráfico. Eu tinha feito uma, mas tu quer mais uma? Fizemos mais uma. Tá bom. Sim, só um pouquinho. Deixa eu ver qual. Acho que eu tinha feito essa aqui. Eu vou compartilhar de novo a tela. É o Leonardo que pediu, né? Leandro? Ah, Leandro, tá, perdão. Leandro, eu vou clicando aqui e tu vai vendo mais ou menos se é isso que é a tua dúvida antes de eu explicar, ó. Porque aqui eu tenho vários tipos, ó. Eu acho que eu tinha explicado uma assim. Vamos ver qual que tu tá com dúvida do período. Acho que eu tinha explicado uma assim, entre do 1/4. Essa aqui tá entre o máximo e o mínimo. Me diz qual delas que tu quer que eu explique. Eu acho que é a primeira ali, professor, que tinha em relação ao pi ali, se não me engano. Essa? Essa mesmo. Esse jeito aí que eu tenho bastante dúvida, professor. Então, vamos nessa aqui mesmo. Ó, o gráfico da função é mostrado aqui. Então, ele foi dado o valor do mínimo e foi dado o valor da linha média. E ele está pedindo o período.
tá? Então, vamos recapitular aqui, ó, que o período pode ser encontrado no gráfico através de 1/4 entre a amplitude e a linha média. Então, se eu pegar aqui que eu tenho o mínimo e eu tenho a linha média, se eu fazer essa diferença aqui desse para esse, agora em relação ao eixo do x, ó, eu vou conseguir encontrar o período. Então, eu vou pegar aqui... Ah, essa era a mesma que eu expliquei antes. Ó, eu vou pegar o 3/5 de π e os 2/5 de π. Eu vou pegar o valor do x menos o próprio valor do x. Então, 3/5 de π menos os 2/5 vai somar. Então, 3/5 menos mais 2/5. Então, vai ficar 3 mais 2, 5 sobre 5 fica π. Então, esse 5 sobre 5 ó, é como se você enxergasse aqui, ó, que é um pedacinho, ó. O π vale um pedacinho, 1/4 do período, então basta multiplicar por 4. Deixa eu pegar mais uma aqui, Aí, ó. Pode falar. se fosse metade da senoide ali, seria por 2 daí a multiplicação. Por 2. Vamos ver se tem uma aqui com a metade. Aqui, essa é a metade, né? Ó. Daqui até aqui é a metade, ó. Vamos olhar aqui, ó. Então, eu tenho a diferença do π. Vamos ver. Π menos 2. Deixa eu voltar aqui. Então, sabe-se que os dois pontos dados são intersecções consecutivas com a linha média. Tá? Então, nós temos a linha média. 2/3 de π e menos 7. Parece que essa dica aqui não está na questão certa. E novamente em π e menos 7. Qual é o período da função? 2/3, não, mas esse aqui, 2/3 de π, sua linha média em 2/3 e menos 7. Eu vou explicar outra, essa aqui me parece que está estranho. Deixa eu achar outra aqui Pois parecida é, com essa. professor. Tem algumas perguntas que o número são diferentes dos gráficos. E daí, como que a gente faz para calcular? Tá, então vamos olhar essa. Deixa eu ver se tem sentido, se ela não tem problemas. Vamos ver. O gráfico da função trigonométrica é mostrado abaixo. Ele intercepta sua linha média em 2, menos 2/3 de π e menos 7. E novamente em π e menos 7. Tá, ele deu essa informação, tá? Então, se eu pegar essa informação, que eu sei que é a linha média, talvez esse gráfico aqui ele não está marcando, na verdade, ele não está marcando esses pontos aqui, ó, né? Mas eu sei essa informação que representa como se fosse a mesma coisa disso, tá, gente? Vamos interpretar assim, né? 2 pontos que estão entre linha média. Então, se eu pegar o ponto a parte do x aqui, 2/3 de π, e o próprio π, e subtrair, então, o π menos o 2/3, eu vou somar. Então, o mínimo vai ser 3 vezes π dá 3π mais 2, então 5/3 de π. Então, 5/3 de π representa a metade do período, por isso que eu tenho que fazer 2. Então, 2 vezes a metade, 2 vezes 5, 10/3 de π. Tá? Então, fecha mesmo certinho a questão, não tem problema na questão. Na verdade, o problema aqui é que o gráfico está marcando outros pontos. Mas isso não interfere que ele mostre outros pontos, porque você tem os dados lá em cima do eixo da linha média. E por isso que tem que multiplicar por 2, porque ele deu na metade. Conseguiu, pessoal? Quem estava com a dúvida, entendeu? Beleza, professor? Olha, essa aí é bem complicadinho, mas Professor, o senhor poderia explicar para mim de novo por que surgiu aquele 5? Sim. É que na hora de tirar o mínimo múltiplo comum, eu vou fazer o MMC. Vamos fazer assim, ó, para lá. Eu vou escrever aqui no papel π menos. Eu vou copiar a equação e eu vou voltar para minha tela lá que eu consigo digitar aqui. Não, eu tenho como digitar aqui, só um pouquinho. π menos 2/3
menos 2/3 de π. É π menos 2/3 de π. Para lá que eu tenho um botão de desenhar aqui. Desenhar, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Então, eu tenho π menos 2/3 π. Tá? Então, para mim resolver isso aqui, tu tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 invisível. É 3. Então, o mínimo múltiplo, a gente tem que lembrar que o 3 vai fazer dividido pelo 1, que dá 3, o resultado multiplicado. Então, vai ficar 3π em cima. Menos com menos, mais. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2π, 2π. 3π mais 2π, 5π terços. Isso é o MMC, quando tem 1 no denominador. Tá bom, professor, obrigado. De nada. Vamos parar aqui. Guilherme, ó, porque algumas vezes o período da função é multiplicado por 4 e às vezes por 2. Não sei se eu consegui explicar agora, Guilherme, naquele exemplo ali, né? Porque conforme tá a função, né? Por causa de 1/4, né? Então, se eu tenho aqui entre as extremidades, né? Vamos tentar fazer outra cor aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui e aqui, né? As linhas médias. Isso é a metade, então eu tenho que multiplicar por 2. Se eu tivesse, Guilherme, aqui e aqui, eu teria 1/4 do período, daí eu multiplico por 4. Beleza. Mais alguma questão, alguma dúvida, pessoal?